Olá, sejam bem-vindos a mais um IH Talks. E vamos à nossa convidada especial de hoje, mas antes, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais para não perder nada. Já são quase 50 anos dedicados à dança aqui na Paraíba e pelo Brasil afora. Primeiro como bailarina, depois como professora, coreógrafa, diretora de espetáculos e dona de escola. Foi com Estela Paula que o estilo jazz de dançar se popularizou por aqui. A escola dela segue sendo uma das mais tradicionais da cidade e hoje ela também atua como diretora da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa. Estela, que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. É todo meu. Incrível isso, dessa participação aqui, né? E nesse teatro lindo. Ai, que bom, que bom. Para mim é muito especial que Estela também foi minha professora, é minha referência na dança. Eu aprendi a dançar jazz com Estela e me apaixonei pelo jazz por causa de Estela. E Estela, queria saber lá do comecinho, né? Você começou a dançar muito criança. Como é que foi isso? O que é que te levou à dança? Bom, na realidade não comecei novinha não. Eu já comecei com 11 anos, que já é tarde para quem está começando a dançar. Comecei com 11 anos, foi uma terapia para mim, grande, que na época não existia tanto psicólogos como existe hoje e tudo, mas eu passei por uns momentos difíceis e essa dança foi, foi a dança que me tirou de um momento bem difícil da minha vida. E comecei com 11 anos, lá no Balé Estúdio Zenoc, que na época era lá no Jangada Clube, um clube que hoje já não existe mais, já foi, inclusive foi derrubado agora para a construção no Cabo Branco. E a gente começou lá e eu me apaixonei pela dança e a partir daí foi uma paixão de vida mesmo até hoje, né? São 49 anos De história. de história, é. E esse início foi no balé clássico? Não, no início foi dança moderna, que naquela época era dança moderna de Enoch, mas não era o moderno que foi criado depois, a dança contemporânea, e nem era um jazz. Era uma misturada que ele fazia, que assim, que era para se apaixonar mesmo. Era hoje um estilo de dança solta que a gente fazia, certo? Aí depois eu comecei no balé clássico, mas o balé clássico não foi a minha paixão. Eu sofria muito, principalmente quando eu entrei numa sapatilha, quando eu coloquei uma sapatilha de ponta, e para mim aquilo foi terrível. E eu chorava dançando. Eu dançava com as lágrimas descendo, aí minha mãe um dia olhou e disse: "Minha filha, isso não dá certo para você não". E eu comecei a fazer cursos, viajei muito, ele mesmo, o Enoch, me proporcionou a primeira viagem para São Paulo. Eu tinha 15 anos, não, 16 anos. E ele me proporcionou essa viagem para São Paulo. Eu fiz um curso no Balé Estágio e foi quando eu me apaixonei de verdade pelo jazz e comecei a Trazer. introduzir o jazz dentro de João Pessoa. Como é que era o cenário, Estela, nessa época da dança na cidade? Tinham poucas escolas, na realidade só tinha o Balé de José Enoch e tinha o Balé do Teatro Santa Rosa, que era uma referência no balé clássico. E tinha uns espetáculos, inclusive tem uma ex-bailarina que na época eu me apaixonei também por esse mundo, depois de ver um espetáculo que a gente está querendo agora remontar para a Companhia Municipal de Dança, porque foi lá naquela época que esse espetáculo ficou, deu uma outra visão Visibilidade. à dança dentro de uma pessoa, porque não era balé clássico. Naquela época já era um contemporâneo, porque era Lilian Farias, que ela era muito à frente do que se fazia. Ela era autodidata, ela não tinha professor exclusivo, ela mesma pegava as coisas. E quando o Balé Estágio chegou aqui para fazer uma apresentação, que ela fez um curso, chamou para ela dançar lá. Ela que não quis ir, mas ela foi convidada para dançar no Balé Estágio. E ela fez esse espetáculo que foi Aruandê e Maria. Um espetáculo lindo. E foi quando eu comecei a me apaixonar. E tinha Maurício Germano, tinha Lília, tinha o Hélio Lemay, tinha um monte de gente que já era bailarino naquela época. E eu não
não sabia esse outro mundo, porque eu era aluna de escola de dança particular. E ali era um trabalho mais profissional. E aí você começou a dar aulas, foi nessa Não, época? aí eu com 14 anos, passei por uma fase muito difícil e precisei de ir atrás de trabalho. E tinha uma amiga, que era Marieta, muito amiga, que a gente fazia aula juntas, e a gente saiu batendo nas portas das escolas de criança para dar aula de balé. E Nesse então tempo não tinha nas não tinha escolas? nas escolas. E a gente que foi lá e bateu nas portas e elas começaram a dar oportunidade para a gente. Eu estudava de manhã no colégio e ela estudava à tarde. E aí ela dava aula de manhã, Vocês a trocavam? gente trocava. E aí, a partir daí, com 14 anos, eu comecei a dar aula. Não tinha muita experiência, inclusive o meu primeiro emprego foi no Colégio Pinóquio, que não sei nem se existe ainda, mas eu sou eternamente grata às pessoas que me abriram as portas lá. Inclusive, uma das netas da dona, que era Carmen, a dona, e Marcinha foi minha aluna. E eu fui dar a primeira aula lá, e quando eu comecei a dar aula, ela olhou para minha cara e disse assim: não estou gostando dessa aula, eu vou sair. E aí, quando ela saiu, saíram todas atrás dela e eu fiquei na sala, comecei a chorar, porque não sabia o que fazer e aquilo dali estava sendo o meu sustento e eu Sim. precisava de ter aquele emprego. Eu, inclusive, hoje a gente é muito amiga, ela continua dançando comigo a vida inteira e hoje a gente é muito amiga e ela morre de rir. Diz: oh meu Deus, quando eu lembro que o sofrimento que eu fiz isso com você, mas aí foi bom porque eu fui estudar. Naquela época era completamente diferente. Hoje você Sim. tem um mundo com a internet onde você pode fazer. Hoje a coisa Acessar mais fácil qualquer. do mundo é você ter um professor, que você tem vídeos, você tem tudo explicando numa internet como você dá uma aula. Naquela época você não tinha nada. Então você tinha que realmente sofrer para poder aprender e para fazer qualquer coisa, né? E você estava sempre nesse movimento de se reciclar, de Aí buscar. pronto, aí eu comecei a ir para São Paulo, aí a primeira vez que eu fui, que eu me apaixonei, pronto, aí eu comecei a juntar meu dinheiro, eu trabalhava e juntava o dinheiro para de 6 em 6 meses ir. Aí eu ia todo mês de janeiro e todo mês de julho, eu ia para São Paulo ou para o Rio, para fazer curso, para poder trazer coisas novas, porque era só como a gente podia trazer, né? Sim. Então eu continuei, foi quando eu formei a minha primeira companhia de dança, que foi o Contratempo. Eu peguei 6 bailarinos que eram do Chachado do Liceu Paraibano. E, entre eles tem Arão, que até hoje é referência na Sim. dança no Brasil inteiro. E a gente eram 6 homens lindos e 6 mulheres lindas também. E a gente dançava e a gente começou aí esse contratempo que era do Balé José Enoque. E aí eu senti a necessidade de abrir uma pequena, das meninas pequenas. Formar um E grupo aí, das menorzinho. menores, é. Aí abri também, selecionei umas meninas e abri e formei a Sem Censura, que depois virou Sem Censura Companhia de Dança, e que eu formei, a partir daí, vários bailarinos, inclusive uma hoje é minha sócia, que foi minha aluna naquela época e hoje é minha sócia. E a Sem Censura você chegou a fazer parte desse, porque Sim. foi logo no começo que você entrou que eu vi com a sua capacidade e já fui logo botando você para lá também. Sim, sim. Sem Censura marcou gerações, né? Gerações, Assim, foi uma isso. companhia que realmente se destacou na cidade. De todos os espetáculos, Estela, assim, qual que você tem mais, não sei, aqui, qual é o seu preferido, se é que dá para Na realidade escolher teve os algum? 4 elementos, que para mim foi o que marcou a Sem Censura, né? Sim, E depois teve o Gueto também, que foi muito, muito bom, e teve o Ápice, que foi, acho que o último da Sem Censura, na época, sem ser jazz. profissional. Aí depois foi que a gente começou a trabalhar com outros estilos, e aí chamamos outros coreógrafos de fora, e até daqui mesmo, a Evana continuou dando sequência nos espetáculos. Mas, para mim, eu acho que os 4 elementos foi o que marcou mais. Foi uma coreografia, era a coreografia minha e de Caio Nunes. Caio Nunes, que é referência na dança no Brasil inteiro, que é professor, coreógrafo, foi coreógrafo da Globo por muito tempo. Ele veio para cá dar um curso em Recife. Chiro
que era uma pessoa que levantou a dança do Nordeste, que aí me chamou para fazer uma aula lá em Recife. Quando cheguei lá, eu me apaixonei por Caio, e Caio hoje é meu irmão de Sim. alma, porque a gente tem uma conexão muito grande até hoje, assim, quase todos os dias a gente se fala, e ele montou esse primeiro espetáculo com a gente. E foi quando levantou a Sem Censura, realmente, né? E era um espetáculo assim que impressionava muito, porque tinha muito, Impressionava. os elementos estavam realmente em Na cena. época foi uma coisa que a gente usou literalmente os 4 elementos dentro de cena, né? Até tocar fogo no palco a gente tocava. Quando podia, né? Nesse tempo. Agora não pode mais nem ver, né? Mas assim, fizemos chover no palco, tocou fogo, Fogo. era não sei quantos, eram vários ventiladores fazendo assim para poder O o ar ar. sair. E a terra era argila, a gente se melava tudo de argila. Bom, o palco terminava, era uma beleza de argila com água, com tudo que tinha direito. Mas eu lembro que, inclusive, esse espetáculo virou até uma publicidade, né? Foi Foi acho que foi de uma loja de sapato. sapatos. Foi. Eu É lembro. isso mesmo, nem me lembrava disso. Foi bem, Mas realmente repercutiu bastante, né? foi. E essa mudança de estilo, Estela, da companhia, né, da Sem Censura, que acabou tendo esse contato com outros professores, isso você foi trazendo também para a sua escola, né? Isso. Porque E, sua escola inicialmente era focada no jazz. não, paralelo a isso, eu fui bailarina também do Balé Espaço, que foi Sim. quando abriu o Balé Espaço, né? Que quando foi criado o Espaço Cultural, e aí a gente foi formado o corpo de baile do Espaço Cultural. E aí eu fiz parte desse balé também. Apesar de não ter conseguido dançar na estreia do espetáculo, da companhia, mas dancei depois, inclusive foi o primeiro ano que a gente foi para Joinville, quinto festival de Joinville que houve, a gente dançou pelo Balé Espaço. E aí depois disso foi quando eu comecei a trabalhar também, deixar de ser um pouco bailarina e começar a ser professora. E resolvi colocar uma escola, porque Enoque tinha saído para um outro espaço, e aquele espaço lá era um espaço. Na realidade, a escola dele era na casa que era a minha mãe. E a minha mãe precisou vender essa casa e recebeu uma proposta na época muito boa, e a gente pediu para ele sair e ele não saiu. Então passou 2 anos naquela luta de tentar sair. Quando ele saiu, a gente não conseguiu mais fechar o negócio Da na casa. casa. Então eu resolvi botar uma escola. Disse a ele, eu boto uma escola, não vou ser sua concorrente, porque você vai pegar as crianças e eu vou pegar as meninas adolescentes. E aí a gente vai ficar assim. Mas, na realidade, depois a gente descobriu que não existe concorrência quando se é bom, né? Você continua trabalhando, cada um que faça o seu trabalho e ali Tem vai espaço continuar. para todo Eu mundo. vejo muito isso, quando as pessoas dizem assim, esse é o seu concorrente. Não, a gente não tem concorrente. Eu acho que cada um faz o seu trabalho e você tem as suas pessoas. Porque hoje a cidade cresceu tanto que é tudo, naquela época era lá no centro. A gente passou 14 anos lá no centro. Aí, quando o dono de uma academia de ginástica a Prodígio aqui em Tambaú, pediu para que a gente abrisse uma sala lá de dança. Eu abri uma sala lá e botei a Evana, que era minha aluna, como sócia. Sócia. E ela ficou lá e eu fiquei aqui. Só que, quando abriu-se na praia, todo mundo saiu do centro e veio para a praia. Ninguém queria mais ficar no centro, né, naquela Sim. época. E aí a gente abriu na Prodígio e ficamos na Prodígio por mais de 16 anos. Foram 30 anos de história na casa, 14 na minha No casa centro. e mais 16 na casa dos outros. Foi quando eles precisaram da sala e aí a gente resolveu abrir o nosso espaço realmente. E aí a gente está agora no Cabo Branco. Mas estamos planejando para construir a nossa sede e marcar os 35 anos da Jazz e Cia, que agora a gente está com 33 anos. E aí daqui a 2 anos a gente abre a nossa sede com 35 anos,
Estela, você comentou do Festival de Joinville lá atrás, quando você dançava, né? E hoje a gente vê uma infinidade de festivais, Brasil afora, né? Festivais competitivos. A Jazz em Companhia, inclusive, os bailarinos de lá participam de muitos e têm sempre excelentes resultados. Eu queria saber o que é que você pensa da dança como Competição. competição. É, na realidade eu nunca gostei disso. A gente lá atrás, na Sem Censura, a gente participava de uns festivais aqui competitivos e eram os espetáculos que competiam entre si. Eu acho que arte você não pode competir. Eu acho que arte você tem que gostar ou não gostar. É uma opção, um gosto de cada um. Mas, assim, a dança hoje se transformou em uma competição. A dança que eu digo são as escolas que querem, porque querem mostrar o trabalho nessas competições. Aí o que foi que a gente fez? Chegou a Aninha Barroso, que era uma aluna que tinha passado já por várias escolas e chegou lá na nossa escola com essa história de eu vou para um festival competitivo. E ela foi representando a Jazz e companhia. E de lá ela ganhou tudo e aí as outras meninas da escola começaram a querer também fazer isso. Então a gente passou a participar desses festivais. E na realidade a gente resolveu participar para mostrar o nosso trabalho, que deu uma guinada grande depois desses festivais. É impressionante como as pessoas, como é uma vitrine, que as pessoas veem, as pessoas se apaixonam pelo nosso trabalho e vão para lá justamente porque viram naqueles festivais. Então, para a gente, não é hoje, eu sempre reúno, a gente sempre reúne os nossos alunos e esses festivais não são para a gente competição, são vitrine. Então, a gente vai para lá para mostrar o trabalho, independente de ganhar alguma coisa. Se ganhar, massa. Se não ganhar, também massa, porque foi experiência. Dali os jurados falam o que é que acharam. Porque, assim, eu participo de um festival hoje com a coreografia, eu tiro o primeiro lugar. Participo outro, não ganho. Como? Se ali eu ganhei primeiro lugar. Eu tenho um exemplo bem lindo agora, que é um dos bailarinos da Companhia Municipal de Dança, que a gente levou para 2 festivais competitivos o ano passado, o de Goiás e o de Joinville, para poder mostrar a companhia, para poder dizer que a companhia existe, já que a gente não estava recebendo convite para nada ainda. Então a gente levou para Goiás e levou para Joinville. Goiás, esse bailarino que se chama Gabriel, ele não ganhou, ele tirou em segundo lugar. E em Joinville, ele foi considerado, ele ganhou o prêmio de melhor bailarino de Joinville, ou seja, melhor bailarino do Brasil e, quem sabe, de grande parte do mundo, porque o Festival de Joinville É é uma um festival referência. internacional. E aí, como é que você diz isso com a mesma coreografia, com a mesma dança? Então, A assim, percepção é do isso que júri, eu né? digo. Cada jurado é um mundo diferente e um estilo diferente, porque a dança, para mim, não é uma terapia, mas é terapêutico. Então, a dança tem salvado muita gente de, de, de depressão, de tristezas, de ansiedade. E isso tem feito, paralelo com um tratamento, uma coisa que vira uma felicidade. Você chegar ali, eu tenho uma turma de adulto que a gente está assim, que é coisa linda de se ver. Eu sempre tive turma de adulto, mas essa de agora, elas sentem um prazer, elas sentem a necessidade de estar ali. E isso é muito importante. Você sentia a necessidade, você sentia a felicidade por estar fazendo aquilo, né? Com certeza. Você falou da turma de adultos, não tem idade para dançar, Estela? Elas ontem estavam me pedindo para eu voltar a dançar com 60 anos. Eu acho que não existe. Eu vejo, tem uma escola no Rio, que o meu sonho é quando eu for da próxima vez ao Rio, fazer uma aula lá, com um monte de gente que já dançou com mais de 60. E assim, é uma coisa linda. Elas dançando, elas parecem que estão na maior, na maior fase, na melhor fase da vida delas. Por quê? Porque na adolescência, porque na criança, você não tem a maturidade que você tem no adulto, até mesmo para aprender um movimento.
A criança não está nem aí, não sabe o que é que aquilo vai fazer bem para ela mais na frente. Mas o adulto sabe o que é que aquilo faz mal e o que é que aquilo faz bem. E então ele faz uma aula linda. Quando você faz assim, olha o ombro, ele se ajeita na hora. O que a criança você tem que ir lá e tem que botar Mostrar. tudo no lugar, né? Então, tudo isso fica diferente na criança e no adulto. E para mim, hoje, o adulto é a minha melhor turma para eu dar aula. Tanto é que eu não dou mais aula nem para Pra criança. criança, nem para adolescente. Eu só dou aula para adulto, porque eu tenho condições de falar a mesma Na mesma língua. língua. Você tem saudade do palco? Não, Não? não. Eu ficava muito nervosa quando eu entrava no palco. Me dava sempre uma angústia, e quando eu entrava no palco, eu esquecia tudo. Aí, quando eu entrava, era que ele ia voltando tudo, sabe? E Ah, aí eu me realizava naquele momento. Mas até entrar, era um era sofrimento muito sofrido. grande. Mas e você fica nervosa pelas alunas? Fico, muito, muito. Eu fico mais nervosa pelas alunas do que eu ficava No comigo. teu tempo. Engraçado, muito mais. Mas a felicidade em vê-las dançando e felizes, porque elas chegam com um sorriso aqui, nas produções, elas fazem umas produções que você não imagina. A felicidade delas é a minha felicidade. E aí, por isso que eu ainda invisto nisso, sabe? Já pensou em desistir? Várias vezes, mas não consigo. O que é que te faz permanecer? É um amor, é uma vida mesmo. Meu marido diz que eu amo mais a dança do que qualquer outra coisa na vida, até mesmo do que meu filho. É um outro filho, né, a dança? É, são paixões diferentes. Eu sempre disse isso, que eh, uma amiga me perguntou assim, se você tivesse que escolher entre sua mãe, seu filho, seu marido, o que era que tinha que escolher? Quem Para você para escolheria? você, assim, que para não morrer, tivesse num canto. Eu disse, ia eu, mas não ia, não tenho o que escolher, é como a dança para mim, a dança também. E que felicidade que eles me Compreendem, compreendem e me suportam assim, apoiam, né? sim. Me suportam, porque Estela, você já passou na vida de. A gente estava aqui antes de começar a gravar, tentando identificar o número de pessoas que já passou pela sua sala de aula, que você já tocou com a dança. Como é que você se sente sendo essa pessoa que é referência para tantas pessoas, né? Que atravessou aí já quase 50 anos de história na dança, marcando muitas pessoas. Acredito que você tenha vivido grandes histórias incríveis, né? De mudança de vida mesmo, de pessoas que se encontram com a arte, que se encontram com a dança e fazem daquilo a profissão delas. Como é que você se sente sendo essa pessoa representando isso tudo na dança? na realidade teve uma época porque eu não me dava valor, sabe? Hoje eu me dou um valor. Teve uma mãe que olhou para mim e disse que a escola a Jazz e Companhia não tinha preço, tinha valor. E para mim isso eu guardei aqui dentro, porque eh, você vê o que você faz por tanta gente, e assim, principalmente na época da pandemia, que foi acho que foi a época que todo mundo tem que lembrar com vários pensamentos. O que foi bom, o que foi ruim, o que foi muito bom e o que foi muito ruim. Né? Teve muita coisa muito ruim, mas teve coisas assim que a dança, a gente teve alunos que aproveitaram esse momento e que dizem até hoje o quanto cresceram, o quanto é, 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 como é que se diz? Amadureceram, Amadureceram, não, e evoluíram. evoluíram com a dança na pandemia, né? Que assim, Sim, pessoas que se entregaram, que não queriam fazer nada e que voltaram, e que foi muito difícil. muito. Então hoje eu fico tão feliz quando eu vejo uma pessoa chegar e mandar uma mensagem para mim, olha,
Muito obrigada por ter feito isso. A gente não faz pensando, eu nunca pensei em dinheiro. Eu sempre pensei no amor que eu tenho à dança. Tanto é que passei muito tempo sem ter como nem chegar junto de dinheiro em cima da dança. E hoje, tudo que a gente faz por amor. A gente faz um grande espetáculo, o povo fala, vocês estão loucos, vão gastar. A gente gasta porque a gente quer mostrar um grande espetáculo, a gente quer mostrar às pessoas que elas se sintam felizes em estar ali dançando com um cuidado especial para aquele momento tão importante. E não botar qualquer coisa para poder depois eu ganhar um dinheiro e ficar nisso. Claro que dinheiro é importantíssimo para pagar as contas, para tudo. A escola a gente precisa disso. Mas, em compensação, ver a felicidade de todos no final, principalmente naquelas apresentações que a gente faz de final de semestre, é, é eu fico muito orgulhosa de mim, lhe juro. Como está dizendo, antigamente eu não me dava valor. Hoje eu fico orgulhosa de mim. Hoje eu digo, que história, sabe? Sim. Que Sim, história. dentro desse contexto, né, novo, com a chegada da companhia, e como é que você avalia hoje, né, esse cenário da dança? Você acha que a gente tem mais condição de formar bailarinos que vão ter um futuro na dança como profissão? O que é que a companhia trouxe, né, significa hoje dentro do contexto da cena da dança na cidade? Eu acho que, na realidade, a companhia foi um marco, principalmente para as escolas. Porque as escolas particulares, porque só tem escola particular, tem o Teatro Santa Rosa, que está em Em reforma, reforma. e tem o Espaço Cultural, que também é o SEARTE, que também é do Estado, mais ou menos. Mas eu acho que foi um incentivo para que essas pessoas estudem, porque antes você estudava e você fazia dança para quê? Para ter que sair para ir dançar lá fora. E agora não, agora você tem condições de estudar aqui e daqui a pouco começar a fazer, porque daqui a pouco começam as audições novas para novos integrantes da companhia, e essas pessoas que estão estudando aqui Tem uma têm uma oportunidade de... oportunidade. Esses bailarinos estudaram, 4 deles foram tem um projeto na prefeitura que banca os meninos a partir dos 11 anos de idade em Joinville para estudar no Balé Bolshoi. E esses 4 bailarinos, eles se formaram pelo Balé Bolshoi e hoje estão com atuam emprego, aqui. atuam aqui na companhia e com oportunidades para sair do Brasil. Já receberam, inclusive, convites para ir para a Europa e tudo, mas ainda está se avaliando como é que vai fazer. Mas eu acho importantíssimo, porque, além do mais, é uma referência de dança, de dança bem trabalhada, uma técnica perfeita, que os bailarinos têm uma técnica perfeita. E isso é um exemplo para eles, né, que estão querendo seguir esse caminho. Com certeza. É outro. Dá para viver de dança, Estela, hoje? Olha, dá para viver de dança não só como bailarino, mas como bailarino e como professor. Você sendo professor de dança e você sendo bailarino, dá para viver bem de dança. Que na minha época não dava. Melhorou, né? Mas melhorou bastante. Hoje tem muitas escolas, muitos estúdios de dança. Em todo bairro tem 1 ou 2 escolas Escolas. ou estúdios. E assim, está muita gente fazendo dança. E isso é impressionante. Estela, a gente está caminhando para o fim. Eu queria fazer um ping-pong com você, rapidinho. Hum. Um professor ou professora marcante que você teve na vida? É, foi Rosa Cagliani, que foi minha professora de... Eu não posso dizer um só. Eu posso dizer que foi Enoque, por ter me dado, na realidade, a primeira oportunidade. Foi Rosa Cagliani, que foi quem me ensinou tudo e um pouco mais, até da vida, a gente aprendeu muito. E no caso, os professores que eu tive... uma professora que chama Marli Tavares,
que é maravilhosa, que foi a minha visão do jazz. Então eu vi, me apaixonei e a partir dali eu fiz aquele link com a minha história aqui, certo? Mas eu não fiz tudo, a aula dela era maravilhosa, mas eu fazia para mim. E dali daquela aula, eu criava outro método para Ela era uma poder fazer. referência. Ela foi minha Uma referência, referência no jazz. justamente. É. Um espetáculo inesquecível, você citou o Quatro Elementos como espetáculo da Sem Censura, mas um espetáculo que você viu na vida e que te, assim, inesquecível para você, que você viu e ficou, te marcou, assim, É, foi, foi esse Aruandei Maria, que quando eu comecei a dançar, e teve um que veio com o balé Ciro, companhia, não me lembro o nome, mas foi Canibais Eróticos, que veio para aqui para dançar, inclusive Rosa Garcia, que é minha amiga hoje, que mora em Natal, dançava na época, o Wellington Lemay, que foi bailarino também aqui, que dançou daqui de João Pessoa, e foi um dos espetáculos mais lindos que eu assisti, assim, na época, sabe? Agora, hoje tem muita coisa linda também, né? Hoje tem os espetáculos de Débora Coker, que são, para mim, são lindíssimos. Tem esses espetáculos da Focus. A Focus apresenta uma coisa muito bonita também, tem uns trabalhos bons. Então, assim, tem várias companhias. O Balé Estágio sempre teve coisas lindas. Então, assim, eu não posso dizer um específico. Mas tem eu muito... sou muito indecisa na minha vida. Assim, tudo eu tenho várias coisas. Eu não posso dizer uma coisa só, não. A dança para você é? A vida, né? Não tem como. É minha vida. Coisa linda. Obrigada, Paula. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a você. Foi ótimo. Bom demais. Acho que eu falo demais, né? Não, fala não. E a gente fica por aqui e se vê no próximo episódio. Até lá.